Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre adubação para a cultura do milho e quais os principais pontos que devem ser levados em consideração. Fertilidade de solo realmente não é a minha área, eu vou passar para vocês aí o básico que a gente tem na nossa experiência do dia a dia do conhecimento da faculdade, beleza? Antes de começar, se inscreve no canal e dá o like aí e bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Simples e Certeiro, o canal do agronegócio. Hoje nós vamos falar de adubação para milho. Qual que é a melhor adubação e quanto eu tenho que colocar? Primeira coisa, nós temos que analisar tipo de solo e saber analisar os cenários. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Vamos botar o cenário 1. Aqui a gente tem um milho sem tecnologia nenhuma, produzindo 80 sacos por hectare, com 60 mil plantas, uma área de baixa fertilidade. Então, 60 sacos por hectare com 80 mil plantas, saco 60 quilos, eu estou falando aqui de mais ou menos 80 gramas por planta. E nós temos um milho top. Nós temos a área de pivô aí, que nós vamos chamar de 0,2. Milho top. Áreas aí com uma condição excelente, uma ótima condição hídrica, materiais de ponta, com 100 mil plantas, produzindo próximo aí a 300 sacos por hectare. Então aqui, no caso 1, eu estou falando de 80 gramas por planta de produção final de milho. E no caso 2, eu estou falando em 180 gramas por planta. Esse aqui é o milho do pivô. Então nós não podemos pensar que o que serve para um serve para outro. Assim como a questão do tipo de solo. Aqui nós vamos utilizar esse manual aqui de adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Página 125 vai falar a respeito do milho. Então vai depender de quanto quer produzir, da tua condição, do tipo de solo. E nada disso aqui adianta se tu não tiver alinhado a tua questão do calcário e também a questão da saturação por base, que no caso do milho aí tem que ser 60%. Então, para nós começar a falar em qual o melhor adubo e quanto eu tenho que usar, eu preciso entender isso aqui. Qual a condição que eu me coloco hoje aí como produtor de milho. Eu tenho um pivô, posso fazer um alto investimento, eu não tenho, às vezes o milho, normalmente milho é sindicato, meio sem tecnologia, o pessoal bota aqui para produzir 80 sem saco. Então, é preciso conhecer a realidade. Vamos para o próximo passo. Um pouquinho melhor para vocês perceber, pessoal. Nós temos dois tipos. Então, nós temos o milho 1 sem tecnologia, que o pessoal trabalha com 60 mil plantas por hectare, estimando uma média de 80 grãos por planta final, que totaliza em torno de 80 sacos por hectare, ou 4.800 kg por hectare. E aqui nós temos o caso 2, que normalmente é utilizado em pivô, alta tecnologia, água à vontade. O pessoal trabalha com um número aí de 100 mil plantas por hectare aproximadamente, com cada planta produzindo 180 gramas de produto final, de grãos de milho. Isso dá um total de 300 sacos por hectare, ou 18 toneladas. Então, aqui nós temos 4.800 kg, aqui nós temos 18. Nós temos o mínimo e o máximo. São dois extremos. E a adubação ela vai variar, além do tipo de solo, conforme a extração da produção de alimentos. Então, nós vamos utilizar agora um exemplo intermediário dos extremos. Então, no nosso exemplo, nós vamos utilizar aqui o intermediário, uma adubação base aí para o produtor que não tem pivô, que é a realidade da nossa região. Então, pessoal, eu tirei essa informação aqui de um boletim técnico aqui de minha região, que diz que para mim produzir 120 sacos por hectare, só aqui eu vou botar o P, para 120 sacos por hectare, eu preciso de 20 pontos de N, 80 pontos de P e 40 de K. Agora a primeira coisa nós vamos falar qual que é o melhor adubo dentre essa lista aqui. Essa aqui é a lista de fertilizantes que são muito utilizados aqui na nossa região. 12, 31, 18, 10, 30, 20, 10, 20, 10, 8, 16, 24. Aqui para o soja também tem o 5, 20, 20. Normalmente o pessoal utiliza. Então, o que a gente aprende na faculdade? O que eu também aprendi, que o professor nos ensinou? Tu pega o fósforo, que é o P, interpreta a tua análise ou a tua necessidade pelo fósforo e esquece o resto. Se precisar, depois bota ureia e cloreto alâncio, que é totalmente errado. Aprendi uma forma nova.
Primeira coisa, a gente vai ver aqui as proporções. 10, 30, 20. Aqui a cada 10 dN eu tenho 30 dP. Então, nós vamos fazer a proporção disso aqui. Para mim fazer a proporção, tu vai escolher um dos três números, pode ser o menor, eu recomendo você pegar o menor, e dividir todos pelo menor. Então, 20, tu divide por 20, 80, tu divide por 20, e 40, tu divide por 20. 20 por 20 vai dar 1, 80 por 20 vai dar 4, 40 por 20 vai dar 2. Então, cada ponto de N, para cada ponto de N eu tenho que ter 4 pontos de P e 2 pontos de potássio. Eu já fiz essa conta antes. Querendo ou não, se eu pegar o 12, 31, 18, 12, 24, 36, não chega a 3 vezes. 10, 30, 20, chega a 3 vezes, né? 10 dN e 3 dP, mas não chega a 4. 8, 16, 24, 8 vezes 2, 16, seria 1, 2. Também não seria o adubo correto. 4, 16, 8. Opa! 4. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. E 2, 8. Então aqui vocês podem observar que nessa fórmula de adubo aqui, eu tenho, para cada ponto de N, eu tenho 4 pontos de P. E para cada ponto de N, eu tenho 2 pontos de potássio. Né? Então, é diferente do que muitas vezes a gente aprende na faculdade, esse 4, 16, 8 atende melhor os meus 120 sacos por hectare do que eu pegar um 12, 31, 18, um 10, 30, 20. Né? A única coisa que vai mudar, por exemplo, é na quantidade. O pessoal opta por colocar, às vezes, uma quantidade menor de um adubo mais forte, mas vocês vão ver que a proporção ela não fecha exata. O que quer dizer isso? O adubo é 50 kg. Né? Um saco de adubo é 50 kg. Em cada 100 kg, eu tenho 4 pontos de N, 16 de P e 8 de potássio. Então, num saco de 50 kg, eu teria 2, 8 e 4. Então, cada 100 quilos, eu tenho 4 de N, 16 de P e 8 de K. Isso quer dizer que em 200 quilos eu teria 8 de N, 32 de P e 16 de potássio. Em 300 quilos eu teria 4, 8, 12 de N, 16, 32, 42, 48 de P e também mais 8 de potássio, 24. 400 quilos e 500 quilos. Eu colocando 500 quilos de adubo, fecha os 20, 80 e 40. 500 quilos de 4, 16, 8. Ah, mas por que tem que ser? Porque em 100 quilos de 4, 16, 8 eu tenho 100 kg ou 2 sacos, eu tenho 4 de N, 16 de P e 8 de K. E para mim produzir 120 sacos por hectare, eu tenho que fechar 20, 80 e 40. Então 500 kg desse adubo aqui vai fechar 20, 80 e 40. Mas, isso no boletim técnico. A gente sabe, pela experiência de campo, que 20 de N pro milho é pouco, porque o milho é uma cultura que tem um ciclo curto e extrai muito, né? Se produz muito. A gente sabe que pela experiência, provavelmente se tu colocar só essa quantidade, tu não chega no 120 sacos. E é por isso que muitas vezes o pessoal opta por utilizar, em vez de um 4, um 10, um 12 inicial, e deixar esses adubos 5, 4, até muitos 8, para o plantio de soja. Mas a gente vê que para a proporção da planta, o 4, 16, 8
atende melhor do que o 12-31-18 na questão da proporcionalidade de nutrientes. E aqui, quando a gente entra no manual de adubação e calagem, a gente pode observar uma série, né, de questões. Por exemplo, faz rotação de cultura com soja? Faz. Existe a chance de ter um residual de nitrogênio no solo que vai liberar para o milho. Tem plantio direto, aqui tem algumas recomendações. Ó. Quando a densidade, lembrando que eu estou aqui no milho, né, página do milho, quando a densidade de plantas de milho for maior que 65 mil plantas por hectare, eu preciso aumentar a dose dele em 10 kg por hectare. Não é o caso aqui. Então, quando tem um rendimento maior que 10 toneladas, que é o caso daquela outra adubação que a gente viu de alto rendimento, a gente quer aumentar as doses dele em 20 a 40%. Né? Então, existe aí toda uma recomendação. E se o produtor utiliza o sistema de rotação de culturas, ele precisa aumentar o plantio, no caso, rotação de culturas não. É claro, é tudo consolidado, mas se ele utiliza o plantio direto, ele precisa aumentar esse 20 em pelo menos mais 20. Né? Então aqui seria 40.dm. Né? E como ele coloca esses 20 a mais? Pode ser a lanço. Lá na fase V4, né? Quando ele está iniciando a formação de espiga, ele coloca mais. Que é no caso a ureia, o pessoal coloca. Né? Então, só que normalmente aqui a gente observa que hoje, para o produtor se manter, 120 sacos por hectare é pouco, né? Então já se fala-se em patamares de 160, 180. Então assim, ó, não é raro você perceber que existem produtores utilizando 400 kg, 500 kg, já de uma adubação um pouco mais pesada, um 10, um 12, mas para atender a cultura é esse aqui que vai atender a necessidade nutricional do milho. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima.